estava dizendo que a pior crise que uma família pode ter aconteceu na sua família, na sua lua de mel, que foi a sua cunhada desaparecer. Como é que fica a cabeça do seu marido? Isso crises, problemas menores, muito menores, acabam com o casamento. De vocês estão quantos anos casados? Vamos fazer 21. Mais 21 anos de casado? Como que foi você recém-casada? Como que ficou? Por mais calmo que o Vitor seja, como que ele ficou? Foi muito difícil. 2 semanas depois que vocês casaram, recebe essa notícia. Foi muito difícil, muito, porque... Primeiro que eu lembro quando a minha sogra me ligou, né, falando que a Pri tinha desaparecido, obrigada. Ela, no dia 9, mais ou menos, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, eu lembro da Jovita, a gente morava em São Paulo, coitado do Vitor, carioca, fui enfiar ele em São Paulo, mas aí a gente foi passar uns dias no Rio para ele fazer todo o treinamento dele para essa luta. E minha família estava lá, meus amigos, meu irmão, minha amiga passou Réveillon com a Pri, estava tudo normal, né? E eu lembro que quando a Jovita me ligou falando que a Pri tinha ido trabalhar, né, e não estava mais no trabalho e ela achava que ela estava desaparecida, na minha cabeça aquilo... Imagina, em 2004, hoje em dia a gente escuta falar em tráfico de pessoas, né, indústria do sexo, pessoas que desaparecem. Naquela época, não. E eu lembro que quando eu recebi a ligação da Jovita, como assim, Jovita? A Priscila desapareceu? Ela deve estar na casa de uma amiga, ou ela foi à praia. Não vamos falar nada para o Vitor, porque o Vitor está focado para o treinamento. E aí eu lembro que começou a escurecer e a gente se falando, e aí eu falei, olha, realmente estou preocupada, né? Alguma coisa aconteceu. E aí o Vitor descobriu, falou, o que está acontecendo? E foi quando a gente estava, né, tinha um mutirão lá em casa, a gente falou, bom, o que a gente faz? Né? Não existia um protocolo do que fazer quando uma pessoa desaparece, né? Até então, você tinha que esperar 24 horas. Ainda né? tinha essa. Que são as primeiras mais críticas, as horas mais críticas. Simplesmente as horas que não é para se esperar, são as 24. Exatamente. E aí a gente se dividiu, né? Bom, você vai para hotéis, você para hospitais, vocês focam aqui nas ruas. Lua de mel de vocês foi com seu marido procurando a irmã. Não, foi... E aí, assim, o Dana White ligou, né? Falou, Vitor, você não precisa lutar. E o Vitor pegou forças ali e falou, não, eu vou lutar pela minha irmã. E aí lutou e depois dessa luta eu perdi completamente meu marido. O Vitor entrou numa depressão profunda. Logo depois eu tive o Davi. Aí depois o Vitor entrou num período de muita raiva, de querer revanche, né, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E eu ali segurando a barra, né? Eu falo que se a gente não tivesse Deus no nosso relacionamento, a gente jamais estaria aqui hoje, né? Juntos. A gente jamais teria construído uma família com princípios, com valores, longe de ser perfeita, mas que não desistiu, nunca vai desistir um do outro. Então foi muito difícil, mas... eu queria até dizer para você que está em casa, vocês que estão aqui na plateia, né, dificuldades vão ter. Eu e o Vitor, a gente sempre prezou muito pelos nossos core values, né? A gente fala, a gente tem que servir o mesmo Deus. E só um detalhe, porque quando a gente namorava eu era espírita e ele já era cristão, então imagina o início do relacionamento. A gente tem que servir o mesmo Deus, nós temos que concordar aonde que iremos investir o nosso dinheiro e temos que concordar com a educação dos nossos filhos, porque as tempestades vão vir, os momentos difíceis vão vir, e se a gente estiver bem estruturado, né, com uma fundação boa nesses core values, a gente pode aguentar qualquer coisa. Então,
se Deus não tivesse na nossa vida, eu jamais teria me tornado uma mulher sábia, porque eu era a perfeita mulher do século XXI, que eu já tinha capitalizado ao máximo na minha época de feiticeira, né? Eu já tinha a minha independência financeira, eu emocionalmente eu era independente também. E quando eu me converti ao cristianismo, Deus me mostrou que tudo que o mundo prega, eu deveria ser todo ao contrário, né? Tipo, no meu casamento com o Vitor, eu tenho que ter a minha função de adjuntora, né? De submissa ao meu marido, né? Quando as pessoas me falam, mas como assim você ser submissa? Eu falo, gente, não tem lugar melhor do que ser o segundo lugar na vida de uma pessoa quando Deus é o primeiro na minha vida, né? Então, quando eu entendo que Deus é o primeiro na minha vida e que eu estou ali, eu fui criada para eu ajudar o meu marido, para eu honrar o meu marido, né? Para eu ser a coluna da minha casa, para eu ser uma estrutura para os meus filhos. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, o meu pai me escreveu uma carta. E no final da carta ele falava, minha filha, faça com que sua casa não seja simplesmente uma casa, mas um lar.